Olá pessoal do segundo período de administração, aqui é o professor Ademilson Pereira Ribeiro, a gente continuar o nosso trabalho com direito empresarial. Nesse momento aí do nosso semestre letivo, nós estamos trabalhando uma parte do direito empresarial que eu já expliquei para vocês, que é o direito falimentar. Então aqui nós estamos estudando a falência, depois nós vamos estudar a recuperação judicial e depois a recuperação extrajudicial. Essa é a nossa segunda aula sobre a falência. Nós estamos nos aspectos introdutórios, então a parte 2. Lembrando que a falência está regulamentada na Lei 11.105 de 2005, é a nossa lei de recuperação falência, né? Aqui nós vamos trabalhar primeiro o conceito de insolvência. A insolvência do devedor, ela é fundamento do pedido de falência e pode ser confessada, aí nós vamos ter a autofalência, né? Então por isso que ocorre a autofalência, ou ela pode ser presumida. Quando nós falamos na presunção do estado de insolvência do devedor, nós temos algumas hipóteses, e são hipóteses legais, que são hipóteses previstas em lei. Nós podemos falar aqui especificamente de 3 hipóteses. Essas 3 hipóteses legais de presunção do estado de falência, elas estão previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 94 da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação e Falência. A primeira hipótese, gente, ela é chamada de impontualidade injustificada. Está no artigo 94, inciso 1. Qual que é a dicção legal? Está aqui. O artigo 94 diz assim, ó, será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito. Então está aqui bem claro por que ela é injustificada. Então não tem uma justificativa. Não paga. Então está aqui o elemento impontualidade quanto à adimplência dos seus compromissos, né? No vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos. Então observe que pode ser um título só, ou pode ser mais de um título, em título ou títulos executivos. Porém, é fundamental que esses títulos sejam protestados. Então veja que quando a gente estudou ali os títulos de crédito, havia hipóteses em que nós tínhamos o protesto facultativo e hipóteses de protesto obrigatório. Para que ocorra a decretação da falência, é obrigatório o protesto dos títulos de crédito. Outro requisito fundamental é o seguinte, pessoal. A soma, ela ultrapasse. Então, a soma obrigatoriamente deve ultrapassar o equivalente a 40 salários mínimos. E presta atenção, esses 40 salários mínimos são aferíveis na data do pedido de falência. Então, se demorar 2 anos, 3 anos, quando o juiz for analisar a petição inicial, e aí definir ou indeferir a petição inicial, né? Permitindo o processamento ou não da falência, o juiz vai se reportar ao valor do salário mínimo na data do pedido, na data do protocolo da petição inicial. Então, ó, sem relevante razão de direito significa o quê? O devedor deixa de pagar uma obrigação líquida sem justificativa plausível. E aqui tem uma nota importante, que é o seguinte, a justificativa plausível seria, por exemplo, o fato do devedor já ter realizado o pagamento em momento anterior. Terceiro requisito, a impontualidade. Perdão. Tem uma súmula do STJ aqui, gente, a súmula 248 do STJ, que diz o seguinte, comprovada a prestação do serviço, a duplicata, que foi título de crédito que nós estudamos, não aceita, então ela tem o aceite obrigatório, a duplicata não aceita, mas protestada é título hábil para instruir o pedido de falência, ok? Então, no caso de uma prestação de serviço, emitida a duplicata pela prestação de serviço, se ela não for aceita, ela devidamente protestada, ela pode instruir o pedido de falência. O artigo 14 da Lei 9.492, que é a Lei de Protestos, diz o seguinte, protocolizado o título ou documento representativo de dívida, o tabelião de protestos expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.
Então, o que nós temos aqui? A lei de protesto, ela dispunha que a intimação do protesto é considerada cumprida apenas no caso em que for comprovada a sua entrega. Então, a mera entrega no endereço do devedor. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça coloca mais um requisito para a validade desse protesto para fins falimentares, qual seja a identificação de quem recebeu a notificação. Então, a súmula 361 do STJ diz claramente: a notificação do protesto para requerimento de falência de empresa devedora exige o quê? A identificação da pessoa que a recebeu. Requisito no que se refere a valor, nós vimos que são superior a 40 salários mínimos. E aí é possível litisconsórcio. O que significa o litisconsórcio? São vários credores reunidos, né? Ao invés de eu ter um credor com esse valor de cobrança, eu tenho vários credores. Sim, é possível litisconsórcio. O artigo 94, parágrafo 1º, diz que credores está no plural, então pode vários credores, podem reunir-se em litisconsórcio, a fim de perfazer o limite mínimo, que é qual o limite mínimo? 40 salários mínimos na data do pedido, para o pedido de falência com base no inciso 1, que é aquele da impontualidade justificada. Segunda hipótese que se presume a falência, gente, é a chamada execução frustrada, que está no artigo 94, inciso 2º. A execução frustrada, ela qualifica situações nas quais o devedor, embora executado, não efetua o pagamento. Então, ó, o devedor é executado, mas ele não efetua o pagamento. Não deposita e nem nomeia bens suficientes à penhora. Então, veja que quando executado, o devedor tem 3 possibilidades, que é fazer o pagamento da dívida, depositar ou então nomear bens suficientes à penhora. Nessa situação, o credor ele poderá extrair cópias do processo e propor a ação de falência. A previsão dela é no artigo 94. E aí também, na dicção do artigo, o que nós temos? Será decretada a falência do devedor que, executado, por qualquer quantia líquida, presta atenção que aqui nós não temos o requisito do valor de 40 salários mínimos, como na impontualidade justificada. Qualquer quantia líquida não paga, então ele tem 3 opções: pagar, não paga, não deposita, então ele pode fazer o depósito, ou então nomear bens à penhora, ele não nomeia bens à penhora suficiente dentro do prazo legal. Lembre-se, na hipótese da execução frustrada, a ação de falência ela pode ser proposta independentemente do valor dos títulos executivos, assim como da realização do protesto. Para a gente ir treinando, tem um esqueminha aqui, o procedimento de falência, do artigo 94, inciso 1 e 2. Então, primeiro nós temos a chamada petição inicial, né? Assim que o juiz tem um despacho positivo, que ele admite a petição inicial, ocorre a citação no prazo de resposta de 10 dias, está no artigo 98. Aí o que o devedor pode fazer? Ele pode não fazer nada, e se ele não faz nada, o juiz decreta a falência. Ele só contesta o artigo 98, aí a decretação da falência ou seu afastamento, artigo 96. Agora olha a parte em vez. Ele contesta e faz o depósito elisivo, que é o depósito que nós vamos ver no artigo 98, parágrafo único. Isso afasta a falência. Ou então ele faz só o depósito elisivo, também afasta a falência. Ou então ele pede a recuperação judicial. Então esse é o procedimento do artigo 94, incisos 1 e 2. Bom, a insolvência, gente, presumida pela prática de atos de falência. Então, o artigo 94, inciso 3º, é a terceira hipótese de presunção de insolvência. Aqui nós temos os chamados atos de falência. Ocorre nas situações em que os atos do devedor permitem presumir a sua situação de insolvência. Aqui são os chamados atos de falência, dentre os quais nós podemos destacar o quê? Por exemplo, liquidação precipitada, está na linha A. Simulação da transferência do principal estabelecimento, que nós estudamos quão importante é o estabelecimento empresarial, está na linha D.
ausência do devedor sem constituição de representante habilitado de bens suficientes para satisfazer a obrigação, está na linha F. Então temos uma nota importante aqui, que é o que, pessoal? A liquidação precipitada é caracterizada pelo fato de o empresário desfazer-se dos seus bens sem reposição. Aqui nós temos um esqueminha de memorização também. Qual seria o procedimento de falência no que se refere ao artigo 94, inciso 3º, que são os chamados atos de falência? O que a gente vai ter? O advogado vai entrar com a petição inicial, aí vai ter o despacho positivo do juiz admitindo a petição inicial. Desde já, ele diz o cite-se, que é a citação, tem prazo para a resposta de 10 dias, tem que ficar de olho nos prazos, artigo 98. Nesse prazo, o que o intimado pode fazer, né? O devedor intimado pode fazer? Ele não contesta, então será decretada a falência. Ele contesta, será decretada a falência e o seu afastamento. Ele pede a recuperação judicial. Uma observação aqui é o seguinte, pessoal. Caso o devedor formule pedido de recuperação judicial, que é o que nós vamos ver aqui quando nós estivermos estudando, a partir de então deverão ser observados os trâmites do artigo 53 e seguintes da Lei de Recuperação e Falência, a nossa Lei 11.101 de 2005. Então vamos analisar detidamente o artigo 94. Então, o artigo 94 é o que nós estamos falando aí, que é decretada a falência do devedor por atos de falência. Diz o inciso 3º aí, o inciso 3, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial. Então, se ele pedir a recuperação judicial e for deferida a recuperação judicial, aí depois de elaborado o plano judicial, pode ser que uma dessas atitudes aqui ele tenha que tomar, porque elas estão previstas no plano de recuperação judicial. Então, procede à liquidação precipitada dos seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos, realiza ou por atos inequívocos tenta realizar com o objetivo de retardar pagamento, fraudar credores, negócio simulado, alienação de parte ou da totalidade do seu ativo de terceiro, credor ou não, transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento, que é o mais importante, de todos os credores, quando a gente viu a alienação do estabelecimento empresarial, através do contrato de trespasse, e sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo, porque se ele ficar com bens, aí tudo bem. Simula transferência do seu principal estabelecimento empresarial, com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização para prejudicar credor, dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar o seu passivo. Então ele está privilegiando um credor em detrimento dos outros credores. Letra F. Ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores. Abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se seu domicílio do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. A linha G aqui. Deixa de cumprir no prazo estabelecido a obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Então, quando nós estivermos estudando a recuperação judicial, se for deferida a recuperação judicial e o devedor ele não cumpriu o plano de recuperação judicial, isso vai acontecer o que nós chamamos que é a convolução em falência, a transformação da recuperação judicial em falência. Bom, então o que acontece quando o devedor não cumpre as obrigações previstas no plano de recuperação judicial? Quando o juiz concede a recuperação judicial, ele acompanha o cumprimento do plano de recuperação. Durante 2 anos, presta atenção então nesse prazo, hein, pessoal? Durante 2 anos o juiz vai ficar acompanhando. Encerrado esse prazo, o magistrado ele prolata a sentença de encerramento, pondo fim ao processo de recuperação judicial. Imagine-se então que uma dada recuperação judicial foi apresentado um plano de recuperação, segundo o qual deverá haver
pagamentos mensais durante 8 anos. Nesta hipótese, o descumprimento do plano de recuperação ocorrer durante o prazo de 2 anos, é lícito ao credor requerer nos autos a imediata convolução da recuperação em falência, é a transformação da recuperação em falência. Todavia, havendo um descumprimento em momento posterior à sentença de encerramento, esta servirá como título executivo extrajudicial, sendo lícito ao credor propor a ação de execução. Então, olha a diferença. Se for antes da decretação de encerramento, antes da sentença de encerramento, transforma em falência. Se for depois, o que o credor tem que fazer? Entrar com ação de execução. Ou ainda intentar a ação de falência, mas aí nos termos do artigo 94, inciso 3º, a linha G da Lei 11.101 de 2005. Atenção, pessoal. A insolvência do devedor aqui referida é a insolvência jurídica, não é a insolvência econômica. Então tem distinção a gente fazer aqui, tá certo? De modo que o juiz, antes de decretar a falência, analisará apenas os requisitos legais que nós vimos lá no artigo 94, incisos 1, 2 e 3, foram ou não preenchidos. Desta forma, não compete ao juiz analisar documentos contábeis da empresa, a fim de analisar se o passivo é maior que o ativo ou efetuar qualquer outra diligência nesse sentido. Hipóteses do devedor, pessoal. Então, diante daquelas hipóteses ali do artigo 94, eu fui fazendo o esqueminha. Então, foi citado o devedor. O que ele pode fazer? Palavra-chave aqui, quando o devedor é citado, ele pode apresentar a contestação. Então, um devedor vai contratar um advogado, e esse advogado, por meio de uma contestação, ele vai alegar algumas coisas aqui. Quais são as matérias alegáveis? Vamos analisar. No artigo 98 da Lei 11.101 de 2005, diz claramente ali, citado o devedor, então o devedor é citado, poderá apresentar. Aqui quando fala citado, o oficial de justiça vai lá na porta, citar ele para audiência, para o processo. Poderá apresentar a contestação. Cuidado com o prazo, gente. Qual que é o prazo na Lei 11.101 de 2005 para que o devedor apresente a sua contestação? Prazo de 10 dias. Normalmente a pegadinha vem com a regra dos prazos de 15 dias, 10 dias. Então o que ele pode fazer? Na contestação ele pode também fazer o depósito elisivo, dentro do prazo da contestação, nesse prazo de 10 dias, o artigo 98, parágrafo único. O depósito elisivo, cuidado com essa palavra-chave aqui, põe fim à presunção de insolvência, impedindo que o juiz possa decretar a falência. E qual seria o valor do depósito elisivo, né? O valor do depósito elisivo equivale ao valor total da dívida, porém com juros, correção monetária e os honorários advocatícios da parte contrária. É isso que diz aí o artigo 98 da Lei 11.101 de 2005, parágrafo único, que diz o seguinte: nos pedidos baseados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 94, que foi aqueles que a gente foi estudando ali atrás, né? Impontualidade injustificada, inciso 1, execução frustrada, inciso 2. O devedor poderá, no prazo da contestação, que vocês já sabem qual é o prazo da contestação, 10 dias, ele poderá depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido da correção monetária, mais juros, aí juros de mora, né? Mais honorários advocatícios. Hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Na letra C, então, o que ele pode fazer? Ele pode unir as duas coisas. Ele pode fazer o depósito elisivo, que vai obstar a falência, e pode fazer a contestação, alegando aquelas matérias que ele acha que são importantes para ele. Na letra D, o que nós temos lá naquele esqueminha que nós estudamos lá atrás? Ele não quer contestar, ele não quer fazer depósito elisivo, ele quer fazer um pedido de recuperação judicial. Tem que fazer isso dentro de 10 dias, que é o prazo da contestação, no artigo 95. O artigo 95 da Lei 11.101 de 2005 diz:
Dentro do prazo da contestação, o devedor poderá pleitear a recuperação judicial. Bom, diante disso tudo, correndo o procedimento, né, o juiz vai ter que dar uma sentença nesse processo. Ele pode dar uma sentença de procedência ou ele pode dar uma sentença de improcedência. Quando ele dá uma sentença de procedência, nós falamos que a sentença procedente é a chamada sentença declaratória de falência, pessoal. A sentença declaratória de falência ela pode ser atacada por um recurso que é chamado agravo de instrumento. Ele é interposto pelo devedor, pelo Ministério Público ou até mesmo pelo próprio credor, tá certo? Então, diante da sentença de procedência, que é a sentença declaratória de falência, ele pode interpor o recurso de agravo de instrumento. Nota importante, pessoal, como a sentença declaratória não põe fim ao processo de falência, a sua natureza é de decisão interlocutória, sendo recorrível apenas e tão somente via agravo de instrumento. Agora, e a sentença de improcedência, que é aquela que não permite que continue o procedimento de falência? A sentença de improcedência ela é chamada de sentença denegatória de falência. Pode ser atacada pelo recurso de apelação, interposto pelo credor, pelo Ministério Público e pelo próprio devedor, na hipótese de autofalência. Isso está tudo no artigo 100 da Lei 11.101 de 2005, que diz: a decisão que decreta, que é aquela que nós falamos, que é a sentença declaratória de falência, atacável por agravo de instrumento. A falência, cabe agravo. Da sentença que julga improcedente, a sentença que julga improcedente é a sentença denegatória de falência. O pedido, aí nós temos que cabe a apelação contra esse pedido. Bom, vamos detalhar um pouquinho mais, que é sempre muito importante. A sentença declaratória de falência, que é aquela que torna procedente o pedido, ela tem alguns requisitos. Está no artigo 99 da Lei 11.101 de 2005, que diz claramente ali o seguinte: a sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações, né, que são determinações legais, nós precisamos avaliar as que estão aqui embaixo. Conterá a síntese do pedido. Então, quando o devedor entrou com o pedido de falência, né, vai pegar a petição inicial, a síntese do pedido, a identificação do falido, os nomes dos que forem a esse tempo seus administradores. Então veja que a figura do administrador é muito relevante aqui no processo de falência. Fixará o chamado termo legal da falência, que vocês têm que ficar de olho aqui no seguinte: o termo legal, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 dias. O termo legal é o seguinte: quando o juiz declara procedente o pedido de falência, né, na sentença declaratória de falência, ele vai contar 90 dias antes dessa data. Aí nós temos aí, 90 dias contados do pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento, excluindo-se para essa finalidade os protestos que tenham sido cancelados. Terceiro, o juiz também ordenará ao falido que apresente no prazo máximo de 5 dias, gente, relação nominal dos credores. Então, se o juiz decreta a falência, em 5 dias, o devedor deverá apresentar relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos. E se este já não se encontrar nos autos, né, sob pena de crime de desobediência. No inciso 4 aqui, gente, o juiz, na sentença declaratória de falência, também explicitará o prazo para as habilitações de crédito. Então, isso depois a gente vai ver que tem os procedimentos aqui dentro da declaração de falência, da habilitação do crédito. O juiz também ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido. Essa é a regra. Então, quando é julgada procedente o pedido de falência, né, diante da sentença declaratória de falência,
o juiz determina a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido. Essa é a regra. Muito cuidado que existem exceções aqui, as ressalvas. Vou citar, por exemplo, as ações trabalhistas e as ações tributárias. Depois a gente vai ver detalhadamente. Continuando, que o artigo é bem extenso, aí vocês vão ler com calma aí, não preciso ficar lendo todos nessa parte, mas eu ainda gostaria de situar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, ainda dentro da sentença declaratória de falência, será inicialmente colocada a autorização judicial e a formação do comitê de credores, tá certo? Isso também é muito importante. Também a questão das diligências necessárias para salvaguardar os bens, né, da empresa, do falido, o registro público da empresa que nós já trabalhamos para fazer a anotação da falência no registro do devedor. Outro aspecto importantíssimo está aqui, gente, nomeará o administrador judicial, que é aquele que vai desempenhar as funções que a lei permite, né, para que a empresa não precise vir a fechar, e aí então há uma perda muito grande financeira, né, e também social. Quantos postos de trabalho podem ser fechados num processo desse? Tem mais alguns detalhes aqui que eu gostaria de vocês, que vocês tivessem uma atenção, né, que é no fato de pronunciar-se a respeito da continuação provisória das atividades do falido. Então, quando ele nomeia, o juiz nomeia o administrador judicial. O administrador judicial ele vai poder analisar, né, se vai continuar ou não. Se não continuar, ele vai ter a lacração do estabelecimento, né, ou dos estabelecimentos. Determinar também, quando entender conveniente, a convocação da Assembleia Geral dos Credores para a constituição do que nós vimos ali atrás, que é o Comitê de Credores, podendo autorizar a manutenção do comitê, e ordenará a intimação do Ministério Público. Isso também é fundamental, porque aí o Ministério Público vai acompanhando. No parágrafo único, importante também, o juiz ordenará a publicação do edital, contendo ali a íntegra da decisão que decreta a falência e a relação de credores que foi construída nesse período aqui. Bom, aí vem o artigo 21. O artigo 21 eu dou destaque aqui pelo seguinte: o administrador judicial ele será profissional idôneo, característica, preferencialmente advogado, economista ou administrador de empresa, contador ou pessoa jurídica especializada. O administrador judicial ele sempre é perguntado em provas de concurso qual a função e quem pode ser. Então tem uma nota importante aqui, ó. Primeiro, o termo legal da falência, que se refere ao inciso 2º, esses dois ali, é o período que antecede a decretação da falência, denominado por alguns de período suspeito ou cinzento. O período suspeito é voltado a evitar as fraudes, dando ciência ao devedor de que a qualquer momento ele pode ser detido, né? Ele pode ser tido como falido. Perdão nesse aspecto aí, viu, gente? Mas eu quero que vocês tenham muita atenção também ao prazo. É 90 dias. Então vai retrotrair, por isso que eu coloquei aqui embaixo, ó, a fixação do termo legal não pode retrotrair por mais de 90 dias. Então esse prazo de 90 dias, ele pode ser contado do primeiro protesto, ele pode ser contado do pedido de falência ou do pedido de recuperação judicial. Tem que ficar atento ao prazo, hein? O artigo 129 da Lei 11.101 diz que são ineficazes. Então aqui vai ocorrer a ineficácia dos atos. Em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecido o estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção de fraudar os credores, né? Então, ó, pagamento de dívidas não vencidas. Então, o pagamento de dívidas não vencidas, se realizado dentro desse período, será ineficaz. É por isso que tem esse termo legal da falência, né? A fixação do termo legal de 90 dias. Outra coisa, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja prevista pelo contrato. Então, mesmo que esteja dentro do prazo, mas se foi pago fora dos critérios previstos no contrato, também vai perder a eficácia esse negócio jurídico.
Aí depois tem outros detalhes aqui que eu gostaria que vocês fossem lendo, por exemplo, a Constituição de Direito Real de Garantia, né? Imagina que um determinado estabelecimento empresarial foi vendido ou hipotecado, a prática de atos a título gratuito, né? Que é a doação de bens, então, desde 2 anos antes da decretação da falência, a renúncia à herança ou legado, então imagina que o empresário vai receber uma herança, mas ele renuncia 2 anos da falência, havendo a transferência do estabelecimento, o registro dos direitos reais de transferência, e aqui eu pus uma nota para vocês observarem, né? Essa ineficácia, nós temos que ficar de olho aí na ineficácia desses negócios jurídicos. Lembre-se que na nomeação do administrador judicial, o juiz ele deverá observar as regras que estão previstas nesse artigo 21 que nós estávamos analisando aqui. E essas sugerem, né, não impõem, mas sugerem o perfil do administrador, porque ele vai ter que lidar com todos esses detalhes: venda de bens, doação de bens, transferência gratuita ou onerosa de bens, registro de determinados, e todos esses negócios jurídicos, fora desse termo aqui, eles têm uma certa presunção, né, de ilegalidade e ilicitude. Então veja que no artigo 21, nós temos aí que o administrador judicial, nós vimos, né, um profissional. Eu foco especialmente aqui em vocês que são administradores de empresa. Então, nesse caso, se o promotor verificar que o administrador judicial é parente, amigo íntimo ou inimigo do sócio do administrador da sociedade falida, o que ele deve fazer? Aí nós temos o artigo 30 aqui: não poderá integrar o comitê ou exercer a função de administrador judicial. Aqui nós temos, gente, a figura do impedido. Então nós temos aqui um impedimento. É apenas para que vocês leiam e identifiquem, mas imagina, se tem uma falência e você é parente do falido, você não pode participar. Se você participar, muito cuidado, nós temos aqui um ato ilícito. E dentro da lei de falência nós vamos ver os chamados crimes falimentares. Bom, quais seriam os efeitos em relação ao falido, pessoal? O primeiro efeito é a chamada inabilitação do falido para explorar a atividade empresarial. Quando que se inicia? Logo com a sentença declaratória. E quando termina? A sentença de extinção das obrigações. Não confundir essa sentença de extinção das obrigações com a sentença de encerramento, que nós vamos ver. Esse processo tem alguns momentos distintos. Então, no artigo 102 diz ali claramente: o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência até a sentença que extingue suas obrigações. Aí nós temos também um segundo efeito, que é a indisponibilidade dos bens do falido, está no artigo 103. O falido ele não pode praticar atos tais como compra e venda, o arrendamento, o usufruto, uma vez que os bens passam a compor uma universalidade de direito que nós chamamos de massa falida e fica sujeito aos interesses dos credores. Terceiro efeito aqui em relação ao falido, pessoal, é a extinção da concessão, artigo 195. O que diz o artigo 195? A decretação da falência das concessionárias de serviço público implica no que? Na extinção da concessão, na forma da lei. Então, nos tipos societários que nós já estudamos, em que a responsabilidade do sócio é limitada, os efeitos da falência atingem somente a pessoa jurídica, não havendo nada que impeça o sócio de compor o quadro societário de outras sociedades, diferentemente do que ocorre com os sócios que possuem responsabilidade limitada, que é a ocasião na qual eles serão tidos como falidos também. Então tem uma diferença entre responsabilidade limitada, só vai falir a pessoa jurídica, e a responsabilidade ilimitada, vai falir a pessoa jurídica e os sócios da pessoa jurídica. O artigo 81 diz claramente que a decisão que decreta a falência da sociedade, com sócios ilimitadamente responsáveis, também acarretará a falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos que nós estudamos ali, em relação à sociedade falida, e por isso deverão ser citados para apresentar a contestação.
A sequência aqui, o parágrafo primeiro, né, diz que o que nós acabamos de detalhar aqui aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido excluído da sociedade há pelo menos 2 anos, para evitar também a fraude, né, que um sócio venha sair da empresa sabendo que ela vai falir daqui a 2 anos. Então há um limite aqui de 2 anos. O parágrafo segundo diz que as sociedades falidas elas serão representadas na falência por seus administradores ou então liquidantes, se já estiver no processo de liquidação da empresa. Chegamos aqui nos nossos esqueminhas de memorização, pessoal, e aqui nós temos um procedimento de falência, que é petição inicial com a justificativa do pedido de homologação, publicação do edital, né, convocação dos credores, a impugnação, que a gente ainda vai estudar, prazo de 15 dias, cuidado que a impugnação 15 dias, contestação 10 dias, oitiva do devedor no prazo de 5 dias e aí a sentença. Sem impugnação já vai direto para a sentença. Outro esqueminha aqui para vocês lerem, se vocês acharem que ajuda, né? Eu sempre falo, vamos fazendo um esqueminha no caderno, vai colorindo, que sempre à medida que vocês forem desenvolvendo o conteúdo da aula, vai tornando mais visual o conceito, e isso permite não só a compreensão, como a memorização. Pessoal, muito obrigado. Essa é a nossa aula. Espero que vocês compreendam. Tenham bastante esforço, estudem bastante, se dediquem mesmo aí às nossas atividades, ao nosso caderno. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal.